Muito bem, gente. Coluna de sábado, a gente sempre traz uma personalidade política ou eu comento alguma coisa da semana em vídeo. E hoje estou tendo o prazer de receber aqui no estúdio o deputado estadual Antídio Lunelli, do MDB. Vai bater um papo com a gente, está passando por Canoinhas essa semana, alguns compromissos políticos e também conversando conosco, então, a respeito da política estadual, dos movimentos que começam a acontecer para a eleição do ano que vem. Enfim, seja muito bem-vindo, deputado. A gente conversou uma vez por vídeo, quando ele estava se preparando para ser candidato a governador, mas isso faz já 2 anos e pouco, né? Muita coisa mudou de lá para cá. Seja bem-vindo. Né? Muito obrigado, Ednei, né? É um prazer enorme estar aqui contigo. No J+, e dizer de que estamos sempre à disposição. Importantíssimo esse trabalho também, porque vocês levam para a nossa população, né, todas as notícias e as notícias confiáveis, verdadeiras, né, isso é muito importante, porque hoje nós vivemos num momento, né, que tem muita mentira, muita fake, né? Então, muito importante, parabéns pelo trabalho de vocês, Ednei, através do jmais.com.br, bem como com a coluna do Ednei. Obrigado, deputado. Vamos começar falando do que o senhor tem mandado aqui para a região. Eu recebi aqui um relatório que eu achei bem interessante, que o senhor tem distribuído emendas para várias cidades aqui da região, inclusive 400 mil que veio para Canoinhas, né? Exatamente. Na verdade, o total aqui de emendas para o município de Canoinhas somos R$750 mil até no presente momento, né? Recursos que nós trazemos sempre através das nossas lideranças, principalmente da vereadora Tati, né? A vereadora Tati, que é muito atuante, uma pessoa muito transparente, muito firme, né? Que faz um trabalho de fiscalização junto ao executivo, né? Uma pessoa muito inteligente, muito dedicada, dinâmica e extremamente correta. Então, através da vereadora Tati, que nós estamos encaminhando esses recursos para o município, e com as demais lideranças que nós temos aqui do MDB também. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre a atuação da Assembleia. O senhor tinha aquele projeto, né, em 2022, renunciou à Prefeitura de Jaraguá do Sul para ser candidato a governador, teve todos os arranjos que sempre tem em toda a eleição, e o senhor acabou indo para a Assembleia e foi eleito. Okay. Vamos fazer um retrospecto de lá. O senhor acha que valeu a pena? O senhor acha que aquele não era o momento para ser candidato a governador mesmo? Vamos fazer então uma retrospectiva para os que não nos conhecem, né? Eu sou o Antídio Aleixo Lunelli, filho de agricultores simples, humildes, criado lá na roça, praticamente até os 17 anos. Mais tarde fui empregado também. E depois disso tudo, iniciamos a nossa empresa, que completou dia 1º de outubro do ano passado, 43 anos. Hoje nós somos um grupo empresarial muito forte, não só em Santa Catarina, como no Ceará, São Paulo e também no Paraguai. Né? Empregamos mais de 5.300 pessoas e eu fui filiado na época pelo então saudoso Dr. Luiz Henrique da Silveira, que foi nosso governador, nosso senador, enfim, na época ele era governador e me filiou no MDB. E eu de política nunca assim participei de nada, também não entendia muito, né? Ia sempre nos comícios, me lembro muito bem do comício, por exemplo, do Pedro Ivo Campos, né? Que nós éramos crianças, então a gente ia nos comícios, que na verdade naquela época era bom, era gostoso, né? Porque tinha uma festa e a gente ia porque nós ganhávamos uma laranjinha, né? E os adultos tinham... Todo podia dar, né? Alguma coisa. Naquela época, né? E os adultos lá tomavam cerveja e muitas vezes até um churrasquinho tinha. Então a gente tem essas boas lembranças. E como o MDB sempre foi o partido dos pobres, dos oprimidos, dos operários, dos colonos, né? Na época, então a gente sempre tinha uma tendência mais para o MDB. Né? Na época era a Arena, Aliança Renovadora Nacional e o MDB. Então são essas lembranças. E o Dr. Luiz Henrique da Silveira me filiou e gostaria que eu participasse da política então. Jaraguá do Sul estava passando por um momento bastante difícil. E o nosso deputado e presidente do nosso partido hoje, Carlos Chiodini, me convidou para que eu fosse prefeito em Jaraguá do Sul. E aí nós chegamos e fizemos uma excelente gestão, uma grande gestão, onde que saímos do negativo, né, e começamos a cuidar do dinheiro, valorizar, entregar obras como nunca foi entregue
no município de Jaraguá do Sul. Inclusive, tem a mão muito forte aqui de uma pessoa aqui aliás, duas de Canoinhas aqui, que é o Argus Burger, que foi o meu secretário de administração, e o Douglas também, que são daqui. Douglas Conceição, pessoas extremamente honestas e que me deram todo o suporte para que a gente pudesse conseguir fazer uma grande gestão. Bem, fui o único prefeito reeleito na história de Jaraguá do Sul, com mais de 70%, devido ao nosso trabalho e à transparência, né, como a nossa forma aqui, que te entreguei aqui uma revista também de prestação de contas, né, aqui tem as prestações de contas do último ano. E assim nós fazíamos semestralmente, mostrando para a população de Jaraguá do Sul o que era o setor público, de onde vinham os recursos. Perdão te interromper, deputado, mas eu queria entender uma coisa aqui, porque o senhor tinha nada que se envolver com política, o senhor estava muito bem nessa iniciativa privada. Não, claro. E sabia que ia arrumar encrenca, inimigos e tudo mais. Isso. Como que foi esse choque de uma pessoa que sai de uma indústria onde você decide ali na hora o que vai comprar, o que vai investir, como vai fazer, o máximo que vai passar por um conselho, enfim, e entrar no serviço público onde o senhor tem que passar por licitação, por isso, por aquilo. Como é que foi para o senhor enfrentar isso? Bom, Ednei, eu confesso a você que é difícil pessoas da iniciativa privada virem para o setor público, né, darem a sua contribuição. Não é fácil, tanto é que nós não temos tantos assim. Mas eu quero confessar para você, Ednei, que na época eu sempre ouvia, né, as lives do nosso ex-presidente, né, e eu fui visitá-lo, porque eu queria conversar com ele, né? E o que aconteceu? Através de um dos nossos conselheiros, eu consegui o contato dele e ele me recebeu em Brasília. E eu fui lá visitar, então, o nosso ex-presidente. E ele, depois de praticamente 2 horas de conversa, ele me disse o seguinte: Antídio, nós só vamos conseguir mudar o cenário se nós, homens de bem, tá? Homens de bem, entrarmos na política e ajudarmos a fazer a limpeza. Então essa foi a indicação, o conselho do então deputado na época, Jair Messias Bolsonaro, que era deputado pelo PP do Rio de Janeiro, quando fui conversar com ele. Ele disse: Antídio, ou nós ajudamos a mudar, ou caso contrário, nós não conseguiremos. E através daí, então, que eu telefonei e eu disse: pode colocar o meu nome à disposição, que eu vou concorrer à prefeitura, às eleições em Jaraguá do Sul. E como é que foi essa história de entrar para a disputa para governador e depois ter que recuar? Exato. O que aconteceu? Eu fui um prefeito reeleito com mais de 70%, estava no meu pleno mandato, e o partido, então, na época, meio que me desafiou. Antídio, nós não temos candidato, você é um excelente nome, se você estiver disposto a concorrer às eleições para governador pelo Estado de Santa Catarina e pelo MDB, nós vamos te apoiar. Me fizeram o convite, eu sempre fui uma pessoa de muita coragem, né, de muito trabalho, mediante a seriedade com que nós sempre conduzimos os negócios, eu aceitei. E eu passei o meu governo, então, para o meu vice, o Jair Franzner, que é da empresa Urbano, lá, Alimentos de Jaraguá do Sul, outro empresário, né? E saí, então, da minha gestão de prefeito e comecei a percorrer o estado de Santa Catarina. E, na época, tinha também que era deputado federal, o Maldaner, tá? E também o nosso senador andando junto conosco naquele momento, e fizemos todo o estado de Santa Catarina. O que aconteceu? Nós iríamos ganhar na convenção, que o MDB tem convenção, o MDB, acredito que é o único partido que com 59 anos de idade, né, 59 anos de existência, e é um partido muito grande, e aí nós temos pessoas da esquerda, centro-esquerda, centro, que é o grande objetivo do MDB, e também de centro-direita, de direita, mas centro-direita, que é onde que eu me coloco. Eu e o deputado Pezente, somos os dois hoje de centro-direita que nós temos no nosso partido. Os demais vêm mais na linha do centro, né? E o que aconteceu? Na convenção, então, eu acabei perdendo por 42% foram os votos que eu fiz, que queriam o meu nome. E os demais aí queriam que nós fôssemos, então, vice,
do ex-governador, né? E aí no final, eu acabei não aceitando, né? Então, foi isso que aconteceu. Na convenção, o que eu quero dizer? Através daquelas pessoas mais antigas que nós temos no partido, né? Nós temos pessoas com mais de 50 anos de partido e foram e achavam que nós deveríamos ir como vice do anterior governador anterior, tá? E daí depois eu não concordei com isso e aí eu perdi na convenção. Isso não enfraqueceu o partido? Ah, claro que enfraqueceu, porque nós já perdemos a eleição junto com o deputado Mauro Mariani, grande pessoa, né, que é aqui do Planalto Norte, né, deputado Mauro Mariani. Tanto é que ele até nós chamávamos eles de Trovão do Norte, porque as suas eleições, a capacidade de trabalho, o dinamismo dele, a objetividade, né, era muito grande. E nós queríamos o Mauro Mariani como governador. E acredito que talvez até por uma ala do partido não ter abraçado a campanha do Mauro Mariani, nós acabamos perdendo a eleição, né? O Mauro Mariani poderia ter sido, sim, o nosso governador do estado de Santa Catarina, sem sombra de dúvida. E pelo seu dinamismo, tenho certeza que nós teríamos um grande gestor aqui para o estado de Santa Catarina. E depois, então, vim eu, né? E, novamente, nós não tivemos a oportunidade de participar e o MDB certamente encolheu. Eu sempre digo o seguinte, que nós somos igual ao lagarto, né? A cada eleição eles dão uma faconzada no rabo, né? E nós estamos meio pitoco, né? E o rabo do lagarto ele cresce novamente, mas ele demora um certo tempo, né? Mas aí nesse sentido, deputado, não seria o caso de ano que vem ter um candidato a governador e o que está caminhando é para apoiar o atual governador Jorginho, né? Hoje, o que acontece, né? O MDB hoje, as nossas bases querem votar no 15, querem o MDB como chapa, né? Como chapa protagonista, o MDB sendo protagonista. Mas hoje nós temos o governador Jorginho Melo, que está com um trabalho bom, o estado está indo muito bem, né? E agora também temos recentemente o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, que também lançou a sua candidatura. Mas toda a base do MDB quer votar no 15. Então nós estamos trabalhando, estamos andando por todo o estado de Santa Catarina e certamente nós vamos chegar ali na frente e vamos ver quais são as condições que nós temos do nosso partido, como é que nós estamos. E, se não nada, nós iremos compor, né? Compor como vice na chapa do governador Jorginho ou, eventualmente, se hoje o MDB está no governo Jorginho, né? Então, tudo está muito limitado ali também nas condições das entregas, né? Para que a gente consiga fazer as entregas. Isso poderia prever mais ou menos uma parceria no sentido de vamos com o Jorginho na vice para que na próxima o MDB possa lançar um nome próprio. Exatamente, seria com o objetivo de fortalecimento do partido, né? Então, na época lá atrás, quando que o ex-governador Moisés, né, que queria o MDB de vice, daí no final ainda acabou indo o Udo Deller, de Joinville, né, e nem sequer foi para o segundo turno, né? Então, isso que aconteceu. E a sua experiência da Assembleia está sendo positiva? O senhor está trabalhando ali com algo que o senhor nunca trabalhou antes, né? Nem tanto de executivo nem como empresário. A Assembleia Legislativa é muito bom, principalmente em termos de relacionamento com todo o estado de Santa Catarina e também, assim, eu diria que na questão dos projetos, tudo, a Assembleia é uma grande escola. Eu diria para você que é um doutorado que nós temos, né, no setor público. Estou extremamente feliz, trabalhando fortemente, né, levando todos os recursos que nós pudermos levar para os nossos municípios, as nossas regiões, né. Fazemos um trabalho muito sério, muito honesto, transparente, com as informações totalmente, e atuamos muito forte junto com o governo também, junto com o governador, com o governo do estado de Santa Catarina. Extremamente positivo.
Agora, eu posso lhe dizer o seguinte, né? Eu, pela minha simplicidade, pela minha humildade, lá das minhas origens, né? Que hoje a gente sabe o que é ser um agricultor, o que é ser um funcionário, um empregado, a gente sabe o que é ser um gestor público e nós sabemos também, né, o que é ser um empresário. Então nós temos essa condição, essa capacidade, mas eu tenho assim como é que eu posso te dizer assim, uma vocação muito forte para o executivo. Eu sei trabalhar muito bem com equipe, formar equipe, montar equipe, né? E na ação do executivo. Nisso nós somos muito bons e muito sérios e temos certeza que um dia conseguiríamos fazer um excelente trabalho com o Estado de Santa Catarina. É um desejo ainda seu, é um desejo seu. Seria uma contribuição nossa, né? Até porque nós temos prazo de validade também, né? Infelizmente, nós temos aí políticos que ficam a vida inteira ali pendurado e não largam e não dão oportunidade para os novos, para os jovens. Tanto é que nós temos partidos aí que vão se acabando, vão se definhando. Por quê? Porque a liderança que tem, eles não deixam os demais se perpetuarem, né? E eu tenho isso muito claro, tanto é que eu passei a direção toda da minha empresa e ela continua funcionando maravilhosamente bem, em função da equipe, né, da forma nossa como nós temos de trabalhar, que é muito parecido com o sistema da VEG nossa, né? E eu diria que temos certeza que conseguiríamos fazer um excelente governo. Deputado, falando do Planalto Norte, a gente sabe que há um olhar mais especial por parte do governador Jorginho Melo com relação aqui, ele foi bastante generoso com a prefeita, que acabou indo para o partido dele e tal. Mas como é que vocês veem lá na Assembleia? Vocês têm essa consciência de que o Planalto Norte é uma região carente, que precisa de empresa, principalmente o senhor do ramo industrial, precisa de empresa para evoluir, para sair da dependência do comércio, do serviço? Exatamente. O que nós precisamos aqui para o Planalto Norte é diversificar mais a economia do Planalto Norte. Então, que nem Jaraguá do Sul. Por que Jaraguá do Sul vai muito bem? Porque nós temos lá diversas indústrias, nós temos uma diversificação na nossa economia, desde o setor alimentício, né, do setor de serviços, do setor elétrico, metal mecânico, têxtil, é muito forte. Então, o que acontece? Muitas vezes um setor não está indo muito bem, mas o outro setor vai bem, né? Então, isso faz a potência de Jaraguá do Sul, que já foi a terceira economia do estado de Santa Catarina, né? E é isso que nós precisamos para o Planalto Norte, né? Para o Planalto Norte e para a região da Serra também, né? Então, é isso que nós temos que conseguir atrair aqui empresas para que a gente conseguisse diversificar mais a economia do Planalto Norte e que o Planalto Norte possa ter um resultado, um recurso maior e que também não fique tanto dependendo eventualmente do setor público do governo do estado. Mas como que faz isso, deputado? Porque é uma região onde a gente vê, as empresas que vêm para Santa Catarina gostam da proximidade dos portos, gostam do litoral. Sim. Lá tem muita empresa, né? E aqui tem muito pouca. Como é que faz isso? O incentivo fiscal a gente sabe que também tem um limite. Dá um terreno, dá uma isenção fiscal. Me parece que é muito difícil a palavra atração, né, de empresas. O que acontece? Por exemplo, a última empresa agora que a gente tem notícia, que é uma grande empresa que estará se instalando no município de Araquari. É uma empresa de pneus, tá? Que está se instalando, mas é uma mega empresa. E nós tentamos demais trazê-la aqui para o Planalto Norte. Demais. Canoinhas, Mafra, foi sentado, foi conversado. O que acontece? Eles procuram normalmente a questão da logística, de porto, aeroporto, né? E eles querem ficar próximos disso. Foi o que aconteceu com essa empresa. Ela irá se instalar no município de Araquari. Araquari e Garuva são os municípios que mais crescem no estado de Santa Catarina. Araquari ganhou a BMW, né? Sim, a BMW. Tem diversas empresas hoje lá, ainda continuam se instalando, né?
Então não é só uma vontade política, porque não. O político pode entrar ali, mas é uma avaliação muito, muito direta e muito sem nenhum tipo de sentimento, digamos assim, né? Exato. Mas eu ainda acredito que através de nós, através de incentivos, né? Esse é um diálogo que tem que ser feito fortemente com o governo do Estado e com as empresas. No início, nós temos que oferecer algum benefício para que eles venham se instalar por um determinado período. Depois isso acaba, tá? Porque não é só a empresa que vem, né? A empresa tem os seus fornecedores, tem a sua logística. Então, uma empresa só, se ela gera, digamos, só 1.000 empregos, mas o movimento que ela faz naquela região, isso aí vai refletir no mínimo em 10.000 pessoas, né? E é isso que nós precisamos conseguir. Mas é através de algum incentivo que nós temos que conseguir trazer para cá, para essas regiões, como o Planalto Norte, por exemplo. Para encerrar, deputado, eu vou de Canoinhas para os Estados Unidos. Eu quero saber a sua opinião como empresário, principalmente, das tarifas que foram impostas pelo governo americano e as oportunidades que Santa Catarina pode ter, porque tem economista falando que abre-se oportunidades para nós aqui também. Muito bem. Então, o governo dos Estados Unidos, o nosso presidente Trump lá, ele é um grande jogador. E ele, nesse momento, ele está jogando certo, ele está bagunçando o comércio mundial. E isso é para quê? Para depois sentar na mesa e negociar. Agora, com isso tudo, certamente poderá abrir ainda muitas portas para o Brasil. Eu acredito sim nisso, né? E nós daí deveremos de fortalecer o nosso comércio exterior com outros países que eventualmente a gente venha a ser prejudicado neste momento através dos Estados Unidos. Mas eu acredito sim no governo dele, ele é um grande empresário, ele sabe o que ele está fazendo e ele está bagunçando o comércio mundial. Está embaralhando. Embaralhando. E isso aí é o quê? Para chegar num segundo momento e você sentar à mesa e poder negociar. Lembrando que o senhor é membro da Comissão de Relações Internacionais da Assembleia. Exatamente. Né? Vocês têm discutido isso Temos lá, creio eu. Exato. Mas por mais maluquice que a gente acha que ele esteja fazendo, não é não, gente. Esperem um pouquinho que o Trump vai acertar os ponteiros. E a gente ganha com isso. Certamente nós... principalmente aqui Santa Catarina, o Brasil todo, nós vamos ganhar. Tenho certeza absoluta que vamos ganhar. Conversei com o deputado estadual Antídio Lunelli, prazer de recebê-lo aqui no nosso estúdio e sempre está convidado a voltar aqui para bater um papo com a gente sobre política, sobre empresas, sobre indústria, sobre comércio, que são as especialidades dele. Muito bem, agradeço, Ednei, muito obrigado por esse momento especial, né? E a J+, dizer que estamos sempre à disposição, nós somos de uma origem muito simples, mas o que a gente faz com seriedade, faz com honestidade e faz com amor. Então eu tenho certeza absoluta que nós vamos poder deixar a nossa contribuição, inclusive conclamo a você, a quem está nos assistindo, a homens e mulheres de bem, que venham participar, venham fazer parte da política. Nós precisamos de pessoas boas, de gente séria, honesta, para ajudarmos a fazer a diferença. Faça como eu, que estou participando, né, através do conselho do nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Vem conosco, valeu? Fraternal abraço a todos. Obrigado, deputado, e até a próxima.